Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor e falaremos de uma doença, uma patologia muito frequente no nosso meio. Eu fiquei até assustado quando eu fui começar a programar, a elaborar as perguntas para a nossa doutora Letícia Lopes, a nossa psicóloga do dia. Doutora, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa e hoje nós iremos falar de ansiedade, que tem 18 milhões de pacientes, vamos falar assim, no Brasil, e o Brasil é o primeiro do mundo nessa doença. Então 9,3, 9,7 da população mundial é brasileira e sofre dessa ansiedade. Obrigado, doutora. Eu que agradeço pelo convite, por poder partilhar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Eu que fico feliz, doutora. E o que seria o transtorno de ansiedade? O que acontece no corpo, doutora? Bom, primeiramente a gente precisa entender o que é a ansiedade. Legal. A ansiedade, ela é uma emoção natural do nosso corpo. Todos nós somos ansiosos. A ansiedade faz parte do ser humano. Ela é uma reação fisiológica que ocorre quando acontece alguma situação de risco e o nosso corpo, ele acaba, a gente entra em alerta, em estado de alerta, para a gente poder reagir a essa situação. E quais são esses fatores de risco? São aquela pessoa que vai para um novo emprego fazer uma entrevista, Sim. Aquela pessoa que vai casar daqui 2 dias, isso daí cria uma ansiedade. Isso. Cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa interpreta as situações de uma forma diferente. Então, depende muito. Por exemplo, quando eu fui convidada para poder participar daqui, gera uma ansiedade, o que é natural para todos nós. Isso daí. Entendeu? Essa ansiedade é uma ansiedade natural, aquilo que a gente consegue controlar. Mas quando que começa a virar doença, doutora? A ansiedade, ela só se torna um transtorno quando ela começa a trazer prejuízos para o indivíduo. Entendi. Por exemplo, através de ameaças que ainda não se concretizaram, algo que ainda não aconteceu, ou por medo dessas ameaças voltarem a acontecer. Entendi. Aí já vira doença patológica. Então, Isso ansiedade mesmo. todo mundo tem, Todos temos. mas quando começa a prejudicar o cotidiano de vida, aí já vira uma patologia. Isso mesmo. E quais são as causas que fazem ter ansiedade? Ansiedade. Bom, são várias causas. Lembrando que cada indivíduo é único, né? Uma das causas é a questão da genética. Geralmente, uma pessoa ansiosa, ela tem o pai ou a mãe, ou ambos são ansiosos, isso também é uma causa. Outro fator importante é se aconteceu algum evento catastrófico na vida dessa pessoa que causou a ansiedade. Dá um exemplo para nós, Por exemplo, uma pessoa que andou de avião uma vez, passou por uma turbulência, para isso ela interpretou isso como um evento catastrófico na vida dela e ela passa a ter uma fobia de avião, um transtorno de ansiedade em entrar no avião, e isso acaba limitando ela, acaba fazendo com que ela tenha crises numa viagem ou então não viajar de avião. Cada Entendi. pessoa reage de uma forma. Mas e os fatores de risco? Quais são os fatores de risco para desencadear a patologia, o transtorno da ansiedade, Então, doutora? isso que eu falei agora são fatores de risco, né? Mas também tem a questão da pessoa também ter passado por alguma ameaça precoce que ocasionou isso, uma ameaça precoce real ou imaginária, ou até imaginária. E também tem a questão do gênero. As mulheres estão o dobro do número de casos de transtorno de ansiedade do que os homens. Olha só, fala mais por causa hormonal ou isso daí que o psicológico das mulheres é mais questão hormonal, sim. Hormonal, né? E os distúrbios ligados à ansiedade, quais são os distúrbios ligados à ansiedade? Tem alguma? O paciente tem diabetes ou pressão alta, ele vai ser ansioso? Isso daí tem? Ou o paciente é aquela pessoa depressiva e de repente ela é uma pessoa ansiosa, que é o transtorno bipolar. Tem alguns distúrbios ligados? Bom, lembrando que todos os transtornos, tanto depressão, ansiedade, um transtorno pode ocasionar no outro se não tratados. Lembrando que o transtorno de ansiedade não é um só, são vários transtornos de ansiedade.
Por exemplo, alguns deles, transtorno de ansiedade social, existe o transtorno de ansiedade generalizado, que é aquela pessoa que tem um transtorno, que é a ansiedade com vários eventos da vida, fobia social, que eu falei, que é a pessoa que tem uma fobia de uma coisa específica, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de aranha, fobia de elevador. Isso, tem a pessoa que tem um transtorno de ansiedade de separação, transtorno de ansiedade específico, por exemplo, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade na área acadêmica ou na área profissional, entre outros. E isso prejudica, né, a qualidade de vida dessa pessoa, isso né, mesmo. doutora? O excesso de preocupação. Aquela pessoa que vai acontecer só daqui 15 dias e ele fica preocupado esses 15 dias até chegar o dia desse casamento. Esse excesso de preocupação, ele vira uma patologia da ansiedade? Sim, claro, o excesso de preocupação é dos sintomas da ansiedade. Além do isolamento social, que a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela começa a se isolar socialmente. Os sintomas fisiológicos constantes. Quais são os sintomas fisiológicos da crise de ansiedade ou do transtorno de ansiedade? Taquicardia, respiração irregular, falta de ar, sudorese, rosto afogueado, são vários sintomas. Lembrando que as pessoas geralmente não sentem todos esses sintomas. Talvez um ou outro, mas de uma forma intensa. Isso acaba prejudicando a pessoa. Doutora, e o tratamento para ansiedade? Bom, o tratamento para o transtorno de ansiedade, ele tem que vir... transtorno. Isso. A medicação, que primeiro, né, a pessoa tem que tomar medicação para quê? Para amenizar os sintomas que eu acabei de falar e junto com o tratamento psicoterápico, que vai ajudar na melhora da qualidade de vida daquele indivíduo. Uma coisa muito importante também, que existe, falando de tratamento psicoterápico, que foi comprovado que a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens da psicologia, ela é um tratamento eficaz para o tratamento de transtorno de ansiedade. O que é a terapia cognitiva? Ela parte do pressuposto que não é a situação em si que comanda ou que prejudica a emoção ou comportamento. É a forma como nós interpretamos essa situação. Entendi. Gente, é fantástico. Atinge muitas pessoas que estão ouvindo aqui o nosso programa. Estamos hoje com a psicóloga do dia, a doutora Letícia Lopes. 1 minuto para o nosso intervalo.